Bonjour! Começando mais um vídeo aqui em Paris. Estamos literalmente embaixo da fundação de Paris praticamente. Enquanto o trem regional que nos trouxe até esse ponto da cidade se despede, aliás, passa a cada tempo aqui, ó. Daqui a 4 minutos já chega outro aqui, 3. Nós vamos mostrar para vocês, vamos iniciar o nosso passeio por onde nasceu a cidade de Paris. Exato, uma cidade tão grande, enorme, né? Mas ela tem um ponto ali que sempre foi o ponto principal dela. E não só isso, esse é o marco zero de todo o país. Essa é a estrutura da Ponte São Michel, uma estrutura de 1910. Então ela já foi renovada. Aqui tem outra estrutura também, e legal que a gente pode visualizar isso, né? Para o visitante também, para os moradores que acabam passando aqui todos os dias, é sempre um contato com a história. Aqui podemos ver vários pontos importantes que são servidos pelo trem, como Torre Eiffel, Museu d'Orsay e tantos outros aqui, bibliotecas e tal. É uma linha muito frequentada, a linha C aqui, a nossa linha enquanto visitamos a cidade de Paris, né? Também os informativos todos eletrônicos e no aplicativo também. Como o trem é muito alto, é um trem de 2 andares, aqui a gente vê o segundo andar do trem. Olha aqui, enquanto ele está saindo. Tem uma iluminação muito bonita esse trem regional, né? Uma iluminação meio amarelada, assim, então de noite ele fica bonito. Vemos um pouco da estação onde nós iniciamos o vídeo com vocês. Olha aí que legal. Também acesso para tantas outras linhas, né? Essa aqui é a estação exatamente da Notre Dame. São tantas e tantas aqui. Essa aqui é uma estação pequenininha, mas é marcante, né? Porque, enfim, é a Notre Dame. Logo de cara a gente já sai aqui exatamente de frente para Notre Dame e aqui para Ponte São Michel. Olha só, o visual não é mal, definitivamente, né? Nós temos vários edifícios importantíssimos para a cidade. Sabe qual foi a nossa primeira impressão de Paris? Foi exatamente essa. Primeira coisa, saindo desse metrô. Então compartilhamos com vocês também. Aqui é um espaço de ciclovia. O pessoal tá aí, ó, circulando, os carros que estão parados esperando o semáforo abrir. Bastante trânsito, né, na cidade de Paris. Normal. Aqui tem algumas banquinhas abertas que vocês podem ver, que vendem também ilustrações bem turísticas, né, e que acabam ilustrando também uma característica aqui da cidade. Muita coisa turística, mas outras coisas também interessantes, como publicações, tipo Sebo, né? Autores franceses ou não, mas quantos autores franceses, né, que temos aqui. Esse aqui eu estudei na época do meu mestrado, né? Aqui tem uns calendários legais também, de outros tempos também. Olha o Pelé. O Pelé tá sempre por aí, né, nos acompanhando. Legal. O Ayrton Senna também aí. Aqui, ó, 84. Tem muitas fotos. Aqui é um lado extremamente turístico da cidade, né? Então requer também um pouco de paciência, né, para todos. Imagina para quem mora aqui, sempre se depara com uma multidão de turistas e tal. Não é fácil. Aqui as plaquinhas ao estilo parisiense também. Pessoal, esse aqui não é o Rio Sena simplesmente. É o Rio Sena, né? Só que a um certo ponto da cidade, como vocês estão vendo, ele se abre aqui, né, em 2 vertentes. Nesse ponto onde está a Ilha de la Cité, essa ilha foi fundada pelos gauleses, por um povo que se chamava Paris. Eles ficavam aqui exatamente para se protegerem, né? Eles também acabavam cobrando pedágios e tal para o pessoal acessar outros pontos aí. Depois os romanos chegaram aqui e se instalaram também nesse ponto, colocaram templos, cultuavam aí os seus deuses e tal. Sempre foi um ponto interessante para quem chegava na cidade e para quem acabava dominando ela. E aí, ao longo do tempo, em todas as épocas, sempre foi também um ponto de referência. São muitos os passeios aqui pelo Rio Sena, com diversas modalidades, né? Tem os passeios diretos e também tem os passeios de hop-on, hop-off, que você pode descer aí em várias estações e pegar outra embarcação na sequência. Esse aí é uma embarcação restaurante, né? Como estamos vendo, o pessoal está almoçando ali, bem
interessante também, né? Uma proposta legal aí para as pessoas verem a cidade de um outro ângulo. A visita é sempre extremamente concorrida aqui na Notre Dame, tem que pegar uma boa fila, mas anda rápido. Lá dentro também tem muita gente, eu penso que seria incrível, né, visitar esse local sem ninguém. Eu acho que todo mundo pensa assim, né, para você absorver todo o poder aí da arquitetura gótica, mas na verdade a fachada aqui ela lembra muito uma arquitetura românica gótica, eu diria assim. Lá dentro não, lá dentro já tem uma cara muito mais gótica, linhas muito afinadas, muita classe lá dentro, iluminação muito bem feita. Depois dessa tragédia de 2019, quando parte da catedral foi danificada pelo incêndio, foi empregado um bom tempo para a reconstrução da catedral e até em tempo recorde, no prazo que eles falaram que iam fazer, o governo francês conseguiu realizar essa obra. E aqui nós estamos na fachada, onde muitos detalhes explicam muito da história aqui. No interno, como eu disse, tudo muito elegante, são diversas capelas ali que contam não só a história de suas funções religiosas, como também a história aqui de Paris e, consequentemente, da França, com tantos detalhes e simbolismos. Aqui também são realizados concertos, então fique atento à programação. A visita é totalmente gratuita. Na Jornada Europeia do Patrimônio, que comentamos um pouco com vocês nos últimos vídeos, eles abriram aqui já a torre para visitação. Olha o tanto de gente aqui, pessoal. Mas a coisa não era assim como vocês estão vendo, porque aqui tinham outras construções. Então a catedral ela ficava meio espremida. Isso era muito comum em tantos locais. Falamos para vocês sempre nas cidades que visitamos na Itália, que essa grande praça, onde normalmente tem uma catedral, nem sempre foi assim. Então, eles têm algumas demarcações ainda de algumas construções que havia aqui. Um dos destaques da fachada aqui, a gente logo vê, são as representações de reis bíblicos que foram recolocados aí. Esses não são os originais. Por quê? Porque eles foram decapitados pelos revolucionários franceses. Então, quando teve a revolução, eles cortaram a cabeça de muita gente, inclusive dos santos. Caminhando
chegando ali, cruzando a Notre-Dame, nós já nos deparamos com essa ponte pequenina, mas muito eficiente, porque ela é dedicada apenas às bicicletas e aos pedestres. Daqui a gente tem uma visão bem diferenciada da cidade e alcançamos essa segunda ilha, que é bem menorzinha, mas linda, charmosa. Aqui é um dos metros quadrados mais caros da cidade. Pessoal, tem gente que vive aqui nesses edifícios com essa vista esplendorosa da cidade. E no térreo existem vários restaurantes, vários cafés, alguns muito tradicionais. Então vale a pena se perder um pouquinho por aqui e apreciar tudo isso. Nossa, é muito mais. Que cremosidade, Fê. Que sabor. Mas é bem delicado também. Inesquecível. Batatinha francesa na França, já é um bom caminho, né? Perfeita, sequíssima. É simples, né? Porque presunto e queijo, vamos dizer, mas é um queijo francês. É um presunto francês. Tá gratinado. O pão é francês. Então, assim, se fala, é simples, mas não é. E essa é a graça. É um negócio que dá pra comer todos os dias. Todos os dias. Comer assim, à toa. À toa. Imbatível. Omelete aqui é diferente, é coisa séria. Ele desmancha na boca. O que nós notamos é que normalmente as saladas já vêm temperadas. Ela até coloca aqui um sal, uma pimenta, se você quiser complementar. Vem um toquinho de Dijon, né, a mostarda em grãos. E é muito saboroso. A folha tá fresquíssima, crocante. Só logicamente que não dá para nós recomendarmos todos os restaurantes da cidade, mesmo porque não somos especialistas aqui em Paris. Então, como sempre, nós passamos as nossas experiências. Então paramos aqui na Ile Saint-Louis e decidimos degustar aqui um belíssimo almoço no Saint-Rémy. Recomendamos, pessoal, atendimento impecável, comida francesa ao 100%, e ali eles têm os pratos da tradição. Então aqui vocês podem degustar todos aqueles pratos do imaginário parisiense. O local é belíssimo também, vale se dizer. Se nós começássemos o vídeo talvez de um ângulo um pouquinho mais para cá, poderíamos dizer que estamos em uma cidade aqui no interior da França, ruas tranquilas e tal, e mostramos para vocês alguns instantes ali a Notre-Dame lotada de gente. Aqui nós estamos nas costas dela, né, como falamos para vocês. E aqui você fica tranquilo e tá aí com o Rio Sena só para você também, não é nada mal. Muitas pessoas fazem também os seus sanduíches e tal, vem aqui tomar até o seu vinho aqui à beira do Rio Sena, curtindo um espaço quase que privativo. Então vale muito a pena entrar nesses restaurantes incríveis, claro que vale, mas vale a pena também passar em uma padaria, uma boulangerie, se deliciar com os pães, aliás, a baguette tradition, que é a melhor baguete que tem. Não vai pedir a baguete normal, que já é boa, tá? Mas tem uma diferença porque são grãos especiais, é um sabor muito melhor, a levitação natural, como vocês conhecem. Então é um pão diferente, poucos centavos a mais, tá? Vocês vão ter aí um pão maravilhoso, compra um queijinho e tal. Aqui também é circuito das embarcações, né, Elisa? É aquela embarcação que eu disse no regime de
sobe e desce, que você pode parar várias vezes aí durante o dia e tem uma vista interessante da cidade. Muita gente faz à noite também esse passeio, porque as luzes de Paris chamam. Dá pra ver que o Rio Sena tá bem limpinho aqui, tá muito bonito. Tem os pontos turísticos, as atrações, né, os locais de maior interesse na cidade, mas eu penso que isso aqui vale tanto quanto. Você vive, né, esse clima maravilhoso aqui da capital francesa, numa tranquilidade, admirando a paisagem, as inúmeras pontes, cada uma de um jeito, cada uma tem uma história também por trás dela. E aqui é mais uma. Ainda na Ilha São Luís, aqui a pontinha, o final, então é justamente a parte que o Rio Sena se abre para ter aqui a ilha da cidade. E aqui as embarcações viram e fazem o circuito inverso. Mas o curioso aqui, o interessante, é que esse local onde nós estamos, ele é uma parte, já é um adendo artificial, para justamente harmonizar aqui com as ideias de Haussmann, que mexeu muito na cidade no século XIX por ordem de Napoleão III. Então esse grande plano urbanístico, né, que transformou a cidade de Paris no que é hoje, em modelo urbanístico durante muito tempo também, ainda hoje, né, para tantas cidades mundo afora, é um jardim criado em 1938 e aqui foi todo pensado justamente com plantas que harmonizassem aqui com o local. É aberto 24 horas, então todo mundo tem a oportunidade de ver a cidade aqui de uma maneira mais tranquila. Geralmente a multidão ela se concentra sempre em poucos lugares, então a cidade é muito grande, tem espaço para todo mundo percorrê-la e admirá-la. Paris é uma cidade muito visada, muito avaliada, muito admirada e criticada também, porque aqui se vive um urbanismo ali do século XIX, em certos termos é perfeito. Lógico que muita coisa que a gente vê também já foi atualizada, mas muito se pede aqui, muito se critica que a cidade não tem tantas áreas verdes nas suas áreas mais centrais. Então são muitos projetos que estão ocorrendo sobre essa valorização do patrimônio verde da cidade. Eles estão pensando novas formas e como o parisiense sempre foi um vanguardista, eles vão fazer coisas diferentes, eles não vão copiar ninguém. Isso já é um orgulho aqui no bom sentido da cidade. Ao redor aqui se faz de tudo, sempre a pé, na maior tranquilidade. Daqui também dá para descer ali em mais uma ponta do Rio Sena. É um bairro bem elitizado aqui, né? A mais alta elite, mas você tem acesso a tudo que eles têm aqui, menos a sala deles ali com vista para tudo, mas a cidade em si é a mesma, é isso que nós falamos sempre pelas cidades europeias, esse urbanismo bem pensado, sem ter grandes condomínios, áreas privadas e tal. Isso possibilita que as áreas de lazer em si sejam para todos. Esse urbanismo do Haussmann, que foi uma espécie de prefeito aqui da cidade, ele que não era nem arquiteto nem urbanista, ele era um administrador, mas o cara era bom ali na caneta e ele soube pensar soluções que são úteis até os dias de hoje. Então é disso que o mundo precisa também, bons urbanistas. A gente gostou bastante dessas áreas verdes aqui pela cidade. Primeiro porque elas estão muito bem integradas no contexto urbano. Então você vai caminhando, de repente esbarra com uma pequena ou grande praça. E esses locais, aí eu digo aqui uma impressão pessoal, eu vejo que o parisiense usa extremamente bem as praças e parques da cidade. Talvez comparado com o próprio italiano ou com outras nacionalidades, né, em outros países que nós já visitamos, eu vejo que aqui especialmente, ainda mais se tratando de uma metrópole tão turística, tão movimentada, né, com tanta coisa acontecendo,
esse momento de pausa para eles é fundamental e a qualquer idade. Nós vemos assim a toda hora alguém usufruindo desses espaços, seja lendo um livro, seja descansando com seus filhos, enfim, é um espaço realmente para todos. Alguns deles, inclusive, há algumas sinalizações realmente para as pessoas respeitarem o silêncio, a pausa, que é tão necessário, né, numa grande cidade principalmente, porque eu tô vendo daqui todo mundo parado no trânsito, mas aqui parece que se cria um microclima, um outro ambiente de relaxamento. Isso é muito bom. E a natureza sempre proporciona tudo isso, né? E quando a gente tem um cuidado e um pertencimento, nossa, acho que fica realmente imbatível. Eu vejo também que os parisienses, não sei se é um ritmo de vida deles que é um pouco mais frenético, né? Estamos falando da capital da França, podemos dizer que tudo acontece, todo mundo está por aqui, mas eles têm o hábito de fazer pequenas refeições ou lanches realmente nesses espaços verdes ou às margens do rio Sena, quando o tempo está bom. Então, eles usufruem muito bem desses espaços externos, até mesmo quando nós estamos em um restaurante, numa brasserie, numa boulangerie, enfim, os espaços externos são muito disputados e não só pelos turistas que querem ali fazer a sua melhor foto ao belo estilo parisiense, mas o local gosta de se sentar ali e dar aquela pausa. Eu achei um detalhe interessante que talvez seja a essência dessa cidade. Quadrado aqui é alto, mas para os cisnes tá de graça. Olha só, pessoal, vocês sabiam que tem cisnes aqui no rio Sena? Que maravilha! Começamos ali no Marco Zero, Notre Dame, falamos um pouquinho para vocês sobre a contextualização, né, desse local que é muito nobre, mas também muito importante para a história de Paris. Demos uma bela volta, saboreamos delícias aqui da cidade. Que mais? Que mais, pessoal? E discutimos sobre o urbanismo que a gente sempre gosta. Sabe o que nós vamos fazer agora? Vamos curtir uma apresentação de jazz muito legal. Aí não dá para filmar para vocês, mas os membros do canal receberão o endereço aqui, as nossas considerações sobre o local. Muito obrigado a todos. Merci beaucoup. Au revoir.